Vez, graças a... Peraí, vou começar de novo então, tá? Olá, caríssimos, aqui estamos mais uma vez para as nossas reflexões no livro de Joana de Ângeles, Vida Feliz. Escolhi um tema bem presente no nosso dia a dia hoje, que está no capítulo 40, que versa sobre o corpo, não as necessidades específicas do nosso corpo, mas a necessidade que nós precisamos ter de cuidar do nosso corpo, de manter o corpo saudável, né? Joana nos diz que o corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Ou seja, se nós queremos que o nosso corpo não apresente danos, não apresente dificuldades, limitações, é importante que estejamos atentos aos cuidados, às necessidades deste corpo. É um tema interessante porque ele é muito pequeno, mas nos remete, em especial a nós espíritas, a dimensão do corpo, da importância, melhor dizendo, a dimensão da importância do corpo físico neste processo de experiência humana, neste processo reencarnatório, nesse processo de ressignificar experiências, ou de aprender a lidar com nossas limitações enquanto espíritos imortais e aproveitar a programação reencarnatória, a condição em que fomos colocados temporariamente, para que possamos dar conta das transformações, das mudanças que necessitamos enquanto espírito, ou seja, de avançar no processo evolutivo. Aí, o segundo parágrafo, Joana diz exatamente isso, né, dessa importância e do problema que nós temos ao desprezar esses cuidados, né? Desprezá-lo sob qual for o pretexto é ato de rebeldia contra Deus. Olha a importância, a grandeza de uma informação como esta, né? É ato de rebeldia contra Deus que nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e de elevação moral. Então, a condição de estarmos reencarnados, de estarmos novamente em um corpo físico, em uma experiência humana, é, como nós já dissemos, essa transformação interna, forma interior, para que a gente possa, aos poucos, dentro das condições de cada um, dentro das condições que o meio físico, social, histórico e econômico nos oferece, a gente possa se elevar moralmente, né? Então, a elevação moral, que é o desafio do espírito imortal que nós somos, prescinde do corpo físico, prescinde de cada reencarnação, de cada experiência humana para que ocorra, para que a gente aproveite esses momentos e possa evoluir um pouco mais, né? Então, não temos a proposta de Joana é que a gente esteja atento a isso. Desculpa. Sigo gripada, viu, gente? A voz some. Mil perdões. Cuidados específicos, abrindo um parênteses, cuidados específicos nesses momentos de inverno, né? Em que a gente tem muita poeira no ar, o tempo está muito seco, muito frio, muito seco, e a gente a gente coloca apetrechos, né? Roupas mais quentes, chás, uma alimentação diferenciada, para que a gente evite o máximo que a gente puder as gripes, né, as infecções, as inflamações e coisas do gênero. Fica mais difícil com o tempo realmente muito seco, mas o cuidado é cada um,
né? Hoje nós estamos no inverno, outras partes do mundo, que pode, inclusive, estar nos escutando, não está vivenciando o inverno, muito pelo contrário, o verão, ou outras estações, que cada uma traz as suas necessidades de cuidado, para que esse corpo seja protegido. Então, eu disse um parênteses, mas é um parênteses propício, né? Para que a gente entenda que não precisa saturar o corpo com cuidados. Isso a Joana nos chama a atenção no parágrafo seguinte, né? Os exageros. Então, nós não precisamos exagerar em cuidados. Nós não precisamos desenvolver uma paranoia, um processo paranoico de cuidado excessivo. Não, não é isso que ela nos convida, mas a esse olhar atento a esses cuidados diários, constantes, rotineiros, entendendo esse processo que a gente acabou de falar agora, das variações climáticas, das variações de condições de vida, e se a gente parar para pensar, das faixas etárias em que nós nos encontramos, né? Os cuidados maiores que a gente precisa ter com a infância, com a terceira idade, com o indivíduo que tem alguma enfermidade específica, né? Asma, bronquite. Então, quem tem essas enfermidades, essas limitações próprias da experiência de cada um, nesses momentos, ou em momentos como esse, precisa de cuidados maiores. Quem não tem, quem tem essa facilidade ou mantém, por exemplo, atividades específicas que promovem a saúde do corpo, né? Como uma natação, alguma coisa que ao entrar no inverno, alguma atividade que ao entrar no inverno, ela consiga auxiliar este processo de manutenção do equilíbrio, da harmonia, para não sentir isso que eu estou falando, e hoje preciso gravar bebendo água, que é essa secura, né? Essa garganta seca, o nariz seco, que é próprio dessa temperatura que nós estamos neste momento, desse clima que estamos nesse momento. Então, já que a gente está falando de clima, tem outros recursos específicos que nós podemos estar vigilantes nesse cuidado, que é a alimentação, a atividade física, como eu falei há pouco, as vestimentas propícias. Então, são todos cuidados, cuidado com o ambiente em que nós nos encontramos, né? A casa, a limpeza, a higienização. Nossa, a higienização é de extrema importância. A higienização externa ao corpo e a higienização do próprio corpo. Né? Hoje a gente fala muito nesse processo gripal da limpeza nasal. Então, a higienização nasal, para que a gente descongestione essa área, para que a gente possa respirar melhor, né? Para que a gente possa lidar melhor com os processos gripais. E é importante esses cuidados, a gente está falando de cuidados bem materiais, né? Mas Joana nos chama a atenção também, e a gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, o Sede Perfeitos, tem um item, o 10, é o item 10, que fala sobre o homem no mundo. Então, essa condição de estar no mundo, de experienciar este momento histórico, cultural, né, social, em que a gente se encontra, econômico, aí, de acordo com a condição de cada um, né, intelectual, cognitivo, também de acordo com a condição de cada um, emocional, este comportamental, lembrei do comportamental, pelo que eu vou falar agora, porque essa mudança de padrão moral, ele precisa dessa atenção específica ao comportamento, à nossa conduta, né? Qual é a minha conduta neste momento, nessa experiência de vida? Então, o homem no mundo, ele nos traz a questão
de viver, o homem viver. Tá, gente, está no capítulo 17, sede perfeitos. Exatamente quando fala da busca da perfeição, desses cuidados, dessa vigilância, das virtudes, dos deveres do homem para consigo, para com Deus, para com o próximo, das virtudes a serem desenvolvidas. Então, esse item ele é tão importante porque ele nos fala que a espiritualidade nos chama a atenção que, ao nos exortar, ao nos convidar, ao estar conosco nessa proposta de buscar a Deus, de ser vigilantes, de ser caridosos, que não está nos exortando ao misticismo, ao esquecer do corpo físico, abandonar o corpo físico e viver em prol da alma, do espírito. Nós precisamos entender que a proposta não é essa, porque nesse processo reencarnatório, o corpo físico é imprescindível. Como um músico que ele precisa cuidar do seu instrumento, mantê-lo afinado, mantê-lo em condições para que ele possa executar uma melodia, para que ele possa executar uma música, fazer uma apresentação, ou mesmo para si, ele precisa desses cuidados. Então, o homem precisa desses cuidados com o seu corpo, para que esse instrumento, esse recurso, esse vaso que Deus nos possibilita essa adentrada, né? Essa experiência humana, esteja em perfeitas condições. Mantenha-se o mais saudável possível. Então, não é a espiritualidade não nos exorta a ficar num mundo místico, a esquecer e abandonar o corpo físico. Muito pelo contrário, nos convida aos cuidados, principalmente, é aí que eu queria chegar, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa fala, né? Das nossas ações. Que isso também mantém essa saúde dos nossos corpos. Então, quando a espiritualidade fala, essa mensagem foi, foi assinada por um espírito protetor, tá? Em Bordeaux, 1863. Então, ele nos chama a atenção que, quando nos convida a desenvolver as virtudes, ele não significa que a gente precisa assumir um aspecto lúgubre, um aspecto lúgubre e afastar-se dos prazeres da vida, né? Ele nos fala em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Não é isto. Esses cuidados. Aí a gente volta a Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles nos chama a atenção para o exagero. Cuidar do corpo é necessário. Viver a vida que este momento nos oferece é necessário. Os exageros é que, ao invés de manter o equilíbrio, a saúde do corpo físico também causam danos, também enfermam, danificam este mesmo corpo. Joana, na verdade, nos fecha esse capítulo nos lembrando de Francisco de Assis. Francisco de Assis que dizia que o corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, né? E que é credor de ternura e afeto por nós. Então, mesmo que a gente alcance um estágio tão virtuoso, não é o nosso caso em especial, tão virtuoso que a gente consiga esse altruísmo, essa vida mais entregue ao espírito, ainda assim, este corpo físico, este vaso, este jumentinho, como diria Francisco de Assis, precisa do nosso afeto, da nossa ternura, do nosso carinho. Para a gente fechar com o Evangelho, sem delongas, porque é um texto, é um tema, melhor dizendo, que merece aprofundamento, reflexões, que a gente possa buscar em outros.
em outros momentos, em outros textos, no próprio Evangelho de Jesus, né, o tempo inteiro, mas que não é a nossa proposta aqui, é só dar esse aquietamento na alma, eu sempre chamo o livro de Joana de Ângeles, essa dose homeopática, né, de felicidade, de orientação para a felicidade. O Vida Feliz faz isso com a gente, mas a gente vai aqui, então, trazer do Evangelho para fechar esse tema e para ficar bem claro para a gente, dentro do que esse Espírito Protetor nos diz. Que ele finaliza assim: não imagineis, pois, que para viver em comunicação conosco, a espiritualidade superior, para viver sob o olhar do Senhor, de Deus, de Jesus, de Deus nosso Pai, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade. Sede felizes, segundo as necessidades atuais, o homem no mundo. Por isso que o texto chama o homem no mundo. O homem precisa viver de acordo com este momento em que ele está vivendo. Mas que em vossa felicidade não entre jamais, nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Que a gente possa valorizar, que a gente possa reverenciar este corpo que nos acolhe, espíritos imortais que somos, com os cuidados que ele necessita. Sem exageros, mas com os cuidados físicos, psíquicos, emocionais, intelectuais, espirituais. Indubitavelmente, conservando este recurso em condições para que esse espírito que nós somos se manifeste da melhor forma possível. E consiga, assim, aí, nessa proposta renovadora, né, do Evangelho de Jesus, restaurar danos passados e avançar sem causar danos futuros. Um beijo em cada coração, que Jesus nos proteja, nos guie, nosso agradecimento especial a Joana de Ângeles e ao Espírito Protetor. Sigamos em frente.